Muito bem, Santo Antônio do Jacinto e região, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do portal Saja Notícias. Tudo que é notícia em Santo Antônio do Jacinto e região, você acompanha aqui no seu portal Saja Notícias. Corre para a nossa rede social, @Saja Notícia. Tudo que é notícia em Santo Antônio do Jacinto e região, você acompanha aqui. E olha só, você acompanha agora a imagem de Santo Antônio do Jacinto. Me dê a imagem de Santo Antônio do Jacinto para você que está acompanhando o nosso portal Saja Notícias. Olha só. E você segue aí acompanhando imagens de Santo Antônio do Jacinto, do centro da cidade. Essa é a rua 13 de janeiro, a rua mais movimentada de Saja. A temperatura neste momento é de 28 graus em Santo Antônio do Jacinto. Muito bem, estamos aqui trazendo todas as informações que você precisa saber de Santo Antônio do Jacinto e região. Esse é o seu portal Saja Notícias. E em nome da Luz Rural Armazém do Campo, chegou a hora de notícias. Rodou! Notícias. Muito bem, muito bem. E olha só, na edição de hoje nós estaremos fazendo uma cobertura total sobre o avanço do Covid-19 na nossa região. Vamos estar atualizando para vocês os principais boletins da nossa região. Você acompanha aqui. Vamos começar por Santo Antônio do Jacinto, a nossa querida Saja. O último boletim divulgado ontem, quarta-feira, dia 13 de janeiro. O total de casos confirmados já passam dos 600 casos confirmados desde o início da pandemia em Santo Antônio do Jacinto. Atualmente são 605 casos confirmados, sendo que 24 seguem em tratamento domiciliar e temos 2 casos internados em hospital. O total de óbitos já chega a 14 óbitos. Esse é o boletim atualizado do dia 13 de janeiro do município de Santo Antônio do Jacinto. Então observamos que já passa dos 600 casos confirmados da doença desde o surgimento da pandemia, com 24 casos ativos e 2 casos com internação hospitalar. E o total de óbitos já chegou o número de 14 óbitos desde o começo da pandemia. A cidade de Santo Antônio, por ser uma cidade de acesso, onde todas as outras cidades circunvizinhas, acabam chegando dentro de Saja, temos aí esse desafio de estar contendo, esse avanço do Covid-19 em Santo Antônio do Jacinto. Essas foram as informações divulgadas do último boletim do dia 13 de janeiro pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora vamos ter mais informações sobre o Covid-19 em Almenara. O último boletim divulgado, nós tivemos acesso, foi do dia 8 de janeiro. Então, o último boletim do dia 8 de janeiro da cidade de Almenara. A cidade de Almenara já passa de 1.518 casos curados da doença, sendo que atualmente os que testaram positivos e estão em acompanhamento são 113 casos que testaram positivo e está aí em acompanhamento. O total de óbitos já passa dos 18 óbitos em Almenara. O último boletim divulgado que nós tivemos acesso foi no dia 8 de janeiro. A cidade de Almenara também que vem aí enfrentando essa pandemia do Covid-19. Vale lembrar que Almenara aí está em uma região onde as outras cidades também circunvizinhas acabam utilizando ali a cidade de Almenara para o seu trabalho, para outros tipos de acesso. Então Almenara já passa aí dos 18 óbitos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Nós continuamos muito bem informados com as principais notícias do Covid-19 na nossa região. Vamos atualizando para você as principais notícias do Covid-19 na região. Na cidade de Jucuruçu, na Bahia, o total de casos confirmados já passaram dos 640 casos confirmados. Atualmente o município confirma 647 casos, sendo que casos ativos são 56 casos. E o total de curados da doença, 591, em tratamento hospitalar, 6 casos. E a questão de óbito
5 pessoas já perderam a vida desde o início da pandemia no município de Jucuruçu. Vale lembrar que este boletim foi divulgado no dia 22 de dezembro. Não obtemos as informações dos últimos boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse último boletim é do dia 22 de dezembro do ano de 2020. Total de casos confirmados em Jucuruçu, 647, casos ativos, 56 casos, total de curados, 591 casos, em tratamento hospitalar, 6 casos, e total de óbito, 5 pessoas vieram a óbito no município de Jucuruçu devido às complicações do Covid-19. Agora vamos no boletim epidemiológico de Guaratinga, na Bahia. Mas antes eu tenho um recadinho para você. Olha só. Muito bem. Agora eu quero falar com você, dona de casa, que deseja preparar aquele delicioso almoço ou aquele delicioso jantar de final de semana. Quero lhe apresentar a GG Casa do Norte, em Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Na GG Casa do Norte você encontra uma linha completa que vai deixar o seu almoço ou o seu jantar ainda mais saboroso. Olha só. Somente na GG Casa do Norte você encontra uma linha completa para a sua mesa, com variedades de beijus, farinhas, gomas frescas, pulpa e, é claro, com uma variedade de temperos que vai trazer ainda mais sabor para a sua mesa. Temos também uma linha completa de chás, biscoito de doce, de sal e vários tipos de amendoins. E, é claro, aquele delicioso mel puro 100% natural. Temos também uma linha completa com vários tipos de doces para a sua mesa. Viu aí como ficou fácil? Faça hoje mesmo a sua visita à GG Casa do Norte, em Santo Antônio do Jacinto, na rua 13 de janeiro, em frente à TR Imóveis, no centro de Santo Antônio. Ou você pode estar ligando pelo telefone 33988 45 2716. GG Casa do Norte, da nossa casa para a sua mesa. Estamos de volta trazendo para você as principais informações do coronavírus na nossa região. O coronavírus que tem avançado nos últimos dias e precisamos trazer para vocês as principais informações. Agora vamos às informações do boletim epidemiológico de Guaratinga, Bahia. O último boletim que foi divulgado no dia 12 de janeiro, o total de casos confirmados da doença no município de Guaratinga já passou dos 700 casos. Atualmente, até o dia 12 de janeiro, 768 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que 736 pessoas já haviam sido recuperados da doença. O total de casos negativos já passaram dos 1.970 casos negativos. O total de óbitos chegando aí a 19 óbitos em todo o município de Guaratinga. Então você acompanha aí a divulgação do boletim epidemiológico de Guaratinga. Guaratinga é uma cidade também que tem aí vários acessos e o total de casos tem crescido no centro da cidade. Só no centro da cidade foi registrado mais de 323 pessoas que contaminaram com o Covid-19. Em segundo lugar, ficando aí o Novo Horizonte, com 138 pessoas confirmadas com o Covid-19. E entre os povoados e distritos afetados pela doença do coronavírus, o povoado de Monte Alegre segue aí no ranking em primeiro lugar, com um total de 75 casos confirmados do Covid-19. Em último lugar está aí o povoado de Buraém, com 6 casos confirmados do Covid-19. Cidade de Guaratinga percebe que teve a testagem em massa da população. Foram quase 2.000 testes, onde tiveram 1.971 casos negativos. Então nós estamos trazendo para você as principais notícias do Covid-19 na nossa região. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre o avanço do Covid-19 nas nossas regiões.